peguei dois assuntos, esse forma e ubiquidade dos espíritos e perispírito. Mas mesmo assim eu acho que nós vamos terminar cedo, porque é pouco. Então vamos à primeira pergunta. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aqui ele está perguntando o espírito sem o perispírito, porque normalmente quando a gente fala de uma pessoa, na verdade nós estamos descrevendo o corpo dela que nós estamos vendo, né? O espírito ele tem dois corpos, o espiritual, que é a base do material, e o próprio corpo material. Mas quando se fala de espírito sem a matéria, escapa, né, aos nossos sentidos. A Neuza Ross também entrou. É ela que pediu a vibração. Ah, sim, nós vamos marcar aqui daqui a pouco. E Marilene Ortega com Jacó. Então, aos vossos olhos, nós que estamos encarnados, não. Aos nossos, né, para os espíritos desencarnados, e no caso aqui são espíritos superiores que estão falando, sim. Eles são, se quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então ele compara o espírito como se fosse uma luz. Todo esse trecho, aí ó, a nota do tradutor, né, do Orlando Pires, se refere ao espírito puro, desprovido do perispírito. Necessário atentar para essas variações, a fim de não confundirmos as explicações. Então aqui espírito é o espírito sem a matéria, né? Porque tem outra pergunta sobre o espírito que fala que é o princípio inteligente, mas aqui é outra coisa. O James também, né, entrou, seja bem-vindo. Com a Thelma, né? Esta flama ou centelha tem alguma cor? A gente fala muito de cor dos espíritos, mas normalmente quando os médiuns veem alguma coisa, eles estão vendo o perispírito. Aliás, existe uma outra coisa também que foi descoberta na Rússia, que é a aura, né, que é fotografável. E a aura já seria o fluido vital da pessoa. Então são coisas materiais ainda. Mas e o espírito sem a matéria? Ele tem cor? Deve ter, né? O Claudinei Celestino também entrou, seja bem-vindo. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Então aqui não seria branco, né? Seria vermelho. Então, do vermelho mais escuro até um vermelho bem clarinho. Acho que vai demorar um pouco para a gente ver o espírito sem a matéria, né? Aí tem um comentário de Kardec também. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça por ser ali que se encontra a sede da inteligência. A Thelma Celestino também entrou. E agora a pergunta sobre os espíritos se movimentando no mundo espiritual. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Então quer dizer, quando o espírito vai usando o seu perispírito se movimentar de lá para cá, como é que é? Aqui a resposta eu acho que vai ser sobre os espíritos elevados, né? Então eles vão falar que é na velocidade do pensamento. Então você pensou, você já vai estar lá, né? Eu coloquei uma foto aí de uma galáxia espiral. A nossa galáxia, né, que é um conjunto de 200 bilhões de estrelas, é assim também, né? Tem vários braços em espiral e tem um centro. A nossa galáxia, ela tem 50 mil é o raio, né? Então o diâmetro dá 100 mil quilômetros, 100 mil anos-luz de comprimento.
Quer dizer, se você estiver na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, demora 100 mil anos para você atravessar, né, daqui para lá. Só que o espírito, se ele pensar e tiver num braço aqui da galáxia, de ir para o outro lado, ele vai instantaneamente, né? Ou ele pode até, numa distância muito maior ainda, ir de uma galáxia para outra. Tem um livro do Camilo Flammarion que ele conta que ele fazia viagem astral. Só que era a viagem astral, né? Então ele conta que ele estava lá em Paris, aí deitado na cama, aí ele fecha os olhos e dorme. Quer dizer, o corpo dorme e o espírito está totalmente consciente. E aí ele sai do corpo, primeiro ele vê a casa dele lá em Paris, aí ele se desprende um pouco mais, ele vê Paris, né? Se desprende um pouco mais, ele vê o planeta Terra, e aí ele vai na velocidade maior e vai passando os planetas, ele vai descrevendo todos os planetas, né? Marte, Saturno, Júpiter, ele vai passando por todos os planetas do nosso sistema. E aí ele começa a ver o Sol como se fosse uma estrelinha pequena, né? E aí ele quer sair da galáxia. Então a nossa Terra diz que ela está a 26 mil anos-luz do centro. Então estaria aqui mais ou menos, bem no meio aqui, né? Então ele pegou, passou todos os planetas aqui do nosso sistema e saiu da galáxia. E aí ele foi para um lugar que ele conseguia ver várias galáxias. Aí ele escolhe uma galáxia, entra nessa galáxia e escolhe nessa galáxia um planeta celeste ou divino para visitar. Aí ele vai e começa a interagir com as pessoas lá, né? E aí ele diz que os espíritos encarnados nesse planeta, eles têm 26 sentidos totalmente desenvolvidos. E ele dá até um exemplo. Um espírito que acabou de nascer nesse planeta, se passar um cometa nas imediações do planeta, ele detecta recém-nascido. Sabe de onde veio, para onde vai, a velocidade. Isso é o espírito recém-nascido lá, num planeta celeste ou divino. E o Camilo Flammarion também não era pouca coisa, né? Diz que ele é a encarnação de Galileu Galilei. E aí depois ele volta aqui para o planeta Terra, né? Que ele tinha que até fazer o discurso, né? No túmulo de Kardec, foi ele, né? Que fez, né? Foi. A Mara fez uma perguntinha ali. Uma vez ouvi que alguns espíritos não conseguem se locomover. Isso acontece se é um espírito pouco elevado? Mara, nós estamos falando de espírito aqui que atravessa a galáxia, e você vem falar de espírito que não consegue se locomover. Ela falou antes. No plano espiritual. Então, naquele livro Os Mensageiros, né, de André Luiz, ele diz que quando o espírito é muito materializado e ele não acredita na vida espiritual, ele desencarna, ele não consegue se locomover no plano espiritual, porque ele tinha essa ideia fixa, né, de que a vida acabava no túmulo, e ele viveu dessa maneira, né, porque tem pessoa que tem essa ideia, é materialista, mas no fundo é um espiritualista, é uma pessoa boa, ajuda todo mundo. Mas tem pessoa que é materialista, acha que só tem essa vida e aproveita ao máximo essa vida material e prejudica as outras pessoas, não tem escrúpulo nenhum. Essas pessoas, elas não conseguem se locomover no plano espiritual. Elas ficam assim dormindo, mas é um sono com muito pesadelo. E quando elas acordam totalmente perturbadas, né, loucas. Demora para ela recobrar a consciência no mundo espiritual. Então, bem colocado. Realmente tem espírito que não consegue nem se locomover no plano espiritual. Viviane também entrou. Boa noite, Viviane. Sim, mas rápido com o pensamento. Então, um espírito elevado, né? Ele vai na velocidade do pensamento. E o Kardec repergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Não. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está.
pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo do espírito. Então, pensar é um atributo do espírito. Mas, no caso, ele leva um tempinho, né, para pensar. Ele tem que ter a vontade. Então, ele quer ir para um lugar. Se ele tiver capacidade, ele já está lá. Como a comunicação, né? Então, se você quiser se comunicar com o seu anjo guardião, que está em outro sistema solar, a milhões de quilômetros daqui. Se você sintonizar com ele, ele já capta o seu pensamento instantaneamente. Mas para você sintonizar com um espírito bem elevado, tem que ter uma vontade, né? Tem que ter a sintonia. Então aí essa vontade é que precisa existir. A Elisete também entrou, seja bem-vinda. Eu coloquei os planetas aqui, ó. O Camilo Flammarion, ele fez assim, ó. Ele estava aqui no planeta Terra, foi para Marte, isso aqui acho que é Netuno, Saturno, isso aqui não lembro o que é, e foi embora, saiu do sistema solar, né? Conscientemente. Tem essa também, aqui na Terra, a maioria das pessoas, durante o sono, elas saem do corpo físico e fica do ladinho. O André Luiz que fala isso. A maioria não vai para lugar nenhum, então não vai para uma cidade espiritual. Então, por exemplo, você se desprender do corpo físico durante o sono e ir para uma cidade espiritual, tipo nosso lar, é raríssimo. Mas o Camilo Flammarion, não só ele saía do sistema solar, como saiu da galáxia. Não era fraco, não. Aliás, o Camilo Flammarion tem um comentário de Allan Kardec na Revista Espírita, e ele considerava o Camilo Flammarion o melhor médium que ele conhecia. E o Camilo Flammarion, ele não era médium tão objetivo, então fenomenamente ele não era tão capacitado. Mas a moral dele, né, o equilíbrio dele era muito grande. Né? Foi o maior astrônomo do século dele, encarnado, o Camilo Flammarion. Tem vários livros sobre Camilo Flammarion, de Camilo Flammarion encarnado. Na verdade, o Camilo Flammarion era um dos espíritos que, se não fosse Kardec, seria Camilo Flammarion, né? Não sei se vocês sabem, Allan Kardec ele veio com 5 espíritos junto, que se desse algum problema com Allan Kardec, eles assumiriam. O Camilo Flammarion era um deles. Outro era Leon Denis, né? Também fortíssimo. Mas não precisou, Kardec deu conta do recado tranquilinho, né? Jesus escolheu o cara certo. Tem uma mensagem de Humberto de Campos, que quando teve a reunião, né, reunindo todos os espíritos elevados que iam compor a terceira revelação, ele pede para Kardec, né, assumir, e seria o mais lúcido discípulo de Jesus ali naquela assembleia. Então, de todos os espíritos superiores que contribuíram, né, para a doutrina espírita, Kardec era o mais capacitado. Aí ele aceitou e deu tudo certo. Então, a pergunta como é que era? O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Então, na verdade, como é a velocidade do pensamento, se ele não pensar no trajeto, pensar só no local que ele não vai ver nada. Então, por exemplo, se você quer sair da galáxia, se você tem essa possibilidade, você simplesmente sai da galáxia. Mas se você quiser ir observando os planetas, até o Camilo Flammarion, nesse exercício, ele faz isso. Ele vai contando, né, desde ver Paris, ver a Europa, o planeta Terra, até todos os planetas. Ele descreve todos os planetas que ele está saindo do sistema. Então, depende. Se ele quiser, ele vê tudo. Oi, Egídio. Tive um sonho muito forte e minha prova seria curar todas as pessoas que estavam em uma sala. Escritório. Todas saíram curadas. Estranho, mas muito real. Hoje, na sua casa amanhã, quem tiver problema, pode ir na casa do Egídio, fazer uma fila lá, que o homem vai curar todo mundo. Tudo bem, Egídio? Está preparado, hein, para a prova da cura? Bom sonho.
Então é uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende de sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Então depende da velocidade também que você está indo, né? É como você ir uma distância aqui na Terra a pé, você observa mais coisas. Se você for de bicicleta, observa um pouco mais, menos, né? E quanto mais rápido o carro que você estiver usando, menos você vê. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? Teoricamente, a resposta aqui vai falar que não, né? Mas, na prática, a gente vê os livros aí psicografados, só os espíritos mais elevados é que conseguem passar aí todas as paredes materiais, mas os mais inferiores, não. O André Luiz mesmo, né, nos seus primeiros livros lá, no Mensageiros, acho que mesmo no Obreiros da Vida Eterna, e ele tem os assistentes que conseguiam passar fácil todas as barreiras, né? Mas ele não conseguia. No segundo livro da série dele mesmo, Os Mensageiros, eles vão num pronto-socorro espiritual nas trevas, e para entrar, o assistente aperta uma campainha, né, que estava escondida, aí vem uma pessoa, abre uma porta e eles entram. Aí o André Luiz fala que se não tivesse essa porta aberta, ele não conseguiria entrar nesse pronto-socorro espiritual, porque era uma fortaleza, né? Tipo um castelo medieval. E aí ele falou, já o assistente, com certeza aquilo não era empecilho para ele, mas para não humilhar ele, o Vicente lá, ele se fez um andarilho comum, né? Apertou a campainha, fez uma saudação. Ah, é interessante, teve a saudação também. Para abrir a porta, quando ele levantou a mão dele se iluminou. Aí o funcionário lá viu que era um espírito de luz e deixou entrar, né? Então, se você aperta a campainha e não tem luz nenhuma, você não consegue nem que abra uma porta para você. Mesmo aqui na matéria densa, é a mesma coisa também. Então, diz que quando tem uma casa que tem oração, né, iluminada pela oração, pelo equilíbrio das pessoas, há uma proteção em volta da casa e não é todo mundo que consegue entrar. Então os espíritos elevados entram, mas os espíritos inferiores não entram numa casa que é protegida pela prece. O André Luiz também aconteceu isso com ele. Então ele foi eles chamavam oficina de Nosso Lar, e eles foram entrar nessa oficina, que era numa casa material, e aí ele não conseguia entrar também. Aí teve que vir uma pessoa, abrir a porta. O centro espírita é assim também, né? Então, por exemplo, o centro espírita tem uma proteção muito grande e só entra os espíritos que são convidados, né? A Neuza, consegui de novo? De novo, é que tinha caído a internet dela, ela caiu Voltou? da live e agora voltou. Voltou na velocidade do pensamento? Então a matéria oferece obstáculo? Não. Eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas, o próprio fogo, lhes são igualmente acessíveis. Então, teoricamente, a matéria do perispírito, que é o corpo que o espírito usa no plano espiritual, ele é muito mais rarefeita do que toda a matéria densa aqui do planeta Terra. Então, o perispírito atravessa tudo. Água, ar, parede, né? Mas o que eu estava dizendo para vocês era a questão vibratória, né? Então, aí, vibratoriamente, você não pode entrar em qualquer lugar. Evani, acredito que o pensamento oferece obstáculos no plano espiritual, de acordo com o grau de crenças, barreiras materiais, como vício, etc. O espírito pode encontrar barreiras durante esses percursos espirituais. Exatamente, conforme o seu grau evolutivo, o seu próprio perispírito é muito denso, né? E você não consegue ir para todo lugar, né? Amara, ia perguntar isso, os espíritos que precisam de ajuda conseguem entrar numa casa espírita através de nós também e por permissão das entidades que trabalham na casa. Exatamente.
Então, você que trabalha na casa, se você for um médium efetivo, se você quiser levar um espírito, aí é permitido. Então, aí é analisado, né? O pedido é analisado e você pode levar um espírito. E no caso, os espíritos que vão ser atendidos no trabalho mediúnico, só entra quem realmente é convidado. Até a gente vê, por exemplo, no livro Missionários da Luz, além de ter um controle da entrada dos espíritos, há um controle dentro do trabalho. Então, o André Luiz diz que tem barreiras magnéticas onde os espíritos ficam separados. Então, por exemplo, no local que está tendo as comunicações mediúnicas, que os médiuns recebem os espíritos, é cercado. Então, só entra um espírito de cada vez, ou os espíritos que têm que escutar aquela comunicação, né? Mas é tudo controlado. Então, quer dizer, mesmo dentro do centro espírita, tem barreiras, né, magnéticas, aonde se o espírito for inferior, ele não consegue ir em toda parte. A Neuza, eu não me lembro se sonho. Então, teoricamente, nós vamos estudar isso aqui, acho que não estudamos ainda. Quando você fala eu sonhei, é que você lembra o que você fez quando você estava desprendido do corpo físico. Então, na doutrina espírita, embora todo mundo fale isso, eu também já falei, não existe você falar assim, eu sonhei e não lembro, porque o sonho é exatamente a lembrança. Então, tecnicamente, nós deveríamos falar assim, hoje eu me desprendi do corpo físico, mas eu não lembro para onde eu fui. Quer dizer, eu não sonhei. Quer dizer, o sonho é exatamente a lembrança. E o sonho, ou você conversar, né, com pessoas que já desencarnaram, tem a ver com a mediunidade da pessoa. Então, nem todas as pessoas sonham, porque o sonho é uma lembrança, é você sair consciente do corpo e lembrar o que você fez. E você conversar com pessoas desencarnadas, ou mesmo espíritos desencarnados, é uma faculdade também. Então, nem todo mundo conversa. Vocês podem ver que tem pessoas que têm facilidade de sonhar com pessoas desencarnadas. São médiuns, normalmente. Mas tem pessoa que, às vezes, sonha, né, lembra onde é que foi, mas nunca lembra que esteve com alguém desencarnado. Quer dizer, essa faculdade a pessoa não tem. Então, tudo isso são graus de desprendimento da pessoa. Tem pessoa que consegue sair do corpo conscientemente, tem pessoas que conseguem conversar com os espíritos, se lembrar, até com entes queridos que já desencarnaram. A Rosilane entrou ali em cima e falou boa noite, gente. Boa noite, Rosilane. Aí. Rosilane e o Pedro. Eu já lembro do sonho. Minha esposa fala que eu não sonho. Eu tenho novelas de Janete Claire, porque meus sonhos, às vezes, demora para contar tudo que eu vi. Então, a resposta, eles penetram tudo, né? Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos. Então, encarnados aqui, a gente viu que tem pessoas que já conseguiram fazer isso, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas aí o que acontece? O perispírito, ele tem uma característica, uma qualidade que é a plasticidade. Então você pode dividir o seu perispírito e estar em vários lugares com o perispírito ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o seu espírito é um só, mas você projeta o seu corpo espiritual em vários lugares, né? Ou em outro, pelo menos, né? Quem fazia muito isso é Eurípides Barçanufo. Aliás, quando eu vejo a biografia de Eurípides Barçanufo, eu chego à conclusão que ele era um espírito puro, porque ele era muito elevado, né? Tem um caso dele, só para ilustrar aqui para vocês, ele estava dando aula, era comum acontecer isso. Aí ele falou assim para os alunos, olha, fiquem quietos, que vai entrar um senhor aqui, desesperado que a mulher dele está em trabalho de parto e está perigando morrer, ela e a criança. E ele
veio aqui para eu ajudar, que ele era um tipo médico na cidade. Aí ele falou, eu já fui lá. Eu estava dando uma aula aqui para vocês, mas ao mesmo tempo eu fui lá, socorri a mulher dele, já nasceu, é um menino, né? Falou como é que era o menino. E eu vou contar isso para ele, mas ele não vai acreditar, porque só tem um caminho na cidade e ele vai falar que não me viu, né? E eu vou ter que ir com ele. Mas vocês fiquem quietos aí, não vão aprontar nada, porque eu estou vendo tudo, porque realmente ele via tudo, né? Até teve uma vez que o menino escapou lá da escola e aí ele deu uma dura no menino, o menino falou, não, eu não escapei na hora do intervalo, eu não saí. Aí ele falou, saiu e a sua calça está rasgada, porque você saiu pelo arame farpado ali e rasgou a sua calça. Aí o menino foi ver, realmente a calça dele estava rasgada. Então nada escapava de Eurípides Barzanufo. Mas aí o homem entrou desesperado, né? Falou, nossa, seu Eurípides, minha mulher está morrendo, o senhor vai lá? Ele falou, já fui, já nasceu. Aliás, tinha nascido gêmeos, esse é o detalhe. Já nasceu gêmeos, está tudo bem, né? Não acredito, porque eu não vi o senhor no caminho, só tem um caminho. Aí ele falou, tá tudo bem, então vamos lá. Aí chegou lá, a mulher com as duas crianças, e falou, nossa, doutor Barzanufo, por que o senhor voltou, né? Que trabalhando que o senhor teve no parto, e agora o senhor voltou aqui? Ele falou, eu voltei porque seu marido não acreditou que eu já tinha vindo. Então esse era Eurípides Barzanufo. Acho que São Vicente de Paula, da Igreja Católica, tem casos assim também, né? Que parece que teve um julgamento lá de uma pessoa e ele foi defender essa pessoa a quilômetros de distância. E aí, aonde ele estava primeiramente, falaram que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o espírito não se divide, como vai falar a resposta aqui. Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda parte e envia seus raios até muito longe? Apesar disso, ele não se divide. Então, um bom exemplo aí do Sol. O Kardec mesmo, uma vez o Espírito de Verdade disse para ele que em muitos momentos que ele cochilava, ele não tinha consciência, ele não lembrava, mas diz que ele se desprendia do corpo e era chamado em outros planetas, que ele já fez missões em outros planetas, e às vezes ele precisava voltar a esse planeta. Então, mesmo encarnado aqui, ele se desprendia do corpo, ia lá, resolvia alguns problemas e voltava. Ele só não lembrava porque o Espírito de Verdade disse que ia complicar um pouco a vida dele, ele ficar lembrando de todas as coisas que o espírito dele fazia, mas ele dava umas cochiladas. Então a gente, quando cochila, não é que você está dormindo, você está indo para outros planetas, né? É normal, né? O Valdir aí colocou o nome. Foi defender o pai que foi acusado injustamente. São Vicente de Paulo, né? Santo Antônio de Pádua. Ah, Santo Antônio de Pádua. Exatamente. Bom exemplo. Então, espíritos muito elevados, né? Jesus diz que fazia muito isso, né? Diz que tem casos de Jesus, porque ele, quando ele ficou famoso, né, ele curava qualquer coisa, né? Então, ele curava cego, ele curava pessoa paralítica, lepra, ele tinha um poder de cura fantástico, né? Era o cara, né, Jesus? E aí, quando ele ficou famoso mesmo, vocês imaginem o tanto de gente que tinha quando ele falava aqui em algum lugar. E mesmo que ele tinha 2 guarda-costas, eu não lembro os apóstolos que eram, mas diz que 2 dos apóstolos eram muito fortes e funcionavam como tipo guarda-costas de Jesus, né? Mas diz que muitas vezes, quando ele num lugar tinha muita gente, depois que ele fazia a cura e a preleção, ele sumia. Quer dizer, ele não foi com o corpo físico, ele foi com o perispírito. Então, quer dizer, ele ficava em algum lugar, né, com o corpo físico dele meditando, descansando, e ia o perispírito. Aí o perispírito se materializava, todo mundo via ele lá, era Jesus, mas na hora que o negócio fervia lá, ele pegava e sumia, né? Como quando aconteceu que ele andou sobre as águas, ele pode ter feito a levitação, mas pode estar em perispírito também, né? Então Jesus tinha todos esses fenômenos.
Nós vamos chegar lá um dia. Hoje em dia a gente não consegue nem fazer uma coisa ao mesmo tempo, né? Principalmente se for homem, né? Mulher ainda faz várias coisas ao mesmo tempo, né? O homem, quando, como se disse, está mascando chicletes, ele não desce a escada, né? Se vocês veem um homem, por exemplo, numa escada rolante parado, e ele está mascando chicletes ou fazendo qualquer outra coisa, é normal, porque ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu reclamando de dar aula remota, presencial, trabalhar em casa nessa pandemia, e ele já trabalhava simultâneo em vários lugares. Então, você vê como é que é? Um espírito muito elevado já fazia esse trabalho que a gente está fazendo hoje, né? Todos, pergunta Kardec, irradiam com o mesmo poder? Então todo mundo pode ir em qualquer lugar e se dividir? Aí eu dou o exemplo do Sol, aqui é o Sol nascendo. Bem longe disso, o poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Então, como eu disse, tem uns que tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Jesus, por exemplo, o Herculano Pires que diz isso. Ele tem contato com todos os espíritos encarnados e desencarnados do planeta ao mesmo tempo. Olha o grau do sujeito. Então, por exemplo, você faz uma prece sincera para Jesus, ele atende pessoalmente, porque ele tem capacidade de captar todo mundo que ele tem a responsabilidade de guiar. Então, quando você faz uma prece endereçada para Jesus, ele escuta e manda a resposta. E eu até, quando eu li essa reportagem do Herculano Pires, teve uma palestra que eu fui convidado para falar sobre Jesus, né? Aí eu fiz uma prece para Jesus e eu falei assim para ele: mestre, daria para o senhor me inspirar, né, pessoalmente nessa palestra que eu vou falar sobre a vida do senhor? Vocês acreditam que eu fui super, mas super inspirado? Outras vezes eu falei sobre Jesus, fiz a mesma prece, mas não deu o mesmo resultado. Mas aquele dia eu senti uma inspiração enorme, né? Então, se a gente tiver a sintonia, dá para fazer um contato direto com Jesus. A Bianca Marques entrou também, seja bem-vinda. Aí o Kardec comenta: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiquidade atribuído aos espíritos, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimento em diferentes lugares. Elaine Franco também entrou, seja bem-vinda. Até sobre Kardec, que é um espírito, acho que de superior para cima, se não puro, né? Diz que quando ele estava encarnado, ele era o coordenador da doutrina espírita, como é que fala? Não é coordenador, é codificador da doutrina espírita. E a doutrina espírita, para quem não sabe, Allan Kardec, ele recebia mensagens psicografadas de 1000 centros, mais ainda, de 1000 centros espalhados pelo mundo inteiro. Porque a terceira revelação ela teve essa característica. Ela não veio através de uma pessoa, mas através dos médiuns espalhados pelo mundo inteiro. Então, no auge da doutrina espírita, né, e Allan Kardec tinha a revista Espírita, ele recebia cartas, né, de 1000 centros espalhados pelo mundo, e aí ele selecionava o que ia para a revista Espírita, que era um periódico mensal, e aí o resumo virava mais um livro da doutrina espírita. Então, a revista Espírita começou, né, em 57, né, e foi até 68. E nesse tempo foi surgindo os livros, né? Primeiro o livro dos espíritos, depois acho que dos médiuns, depois de 64 foi o Evangelho, e em 68 saiu a Gênese. Então Kardec se comunicava com o mundo inteiro e fazia essa seleção. Aí em 69 ele desencarnou.
Aí passou um tempinho, fizeram lá uma reunião de 30 pessoas para assumir o que Kardec fazia sozinho. E aí eles viram, acumulou a correspondência, acho que 5 dias. Aí tinha uma montanha de cartas para ler, né? E aí demorou dias, mas não sei quantos dias, para essas 30 pessoas ler a correspondência desses 1000 centros. E aí depois que eles leram tudo, aí teria que filtrar para colocar na revista espírita. Para ler já foi difícil, mas na hora de fazer a seleção, eles entenderam quem era Allan Kardec e a revista espírita foi fechada, porque não conseguiam fazer em 30 pessoas o serviço que ele fazia sozinho, né? Então, quer dizer, ele tinha esse dom, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Era homem, mas mesmo assim conseguia, né? E aqui agora vamos entrar no perispírito. São poucas perguntas. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretende alguns, envolvido por alguma substância. Então, o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti. Então, tem o corpo espiritual, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, com o perispírito, como a matéria densa não oferece resistência ao perispírito, você vai a qualquer lugar com esse corpo. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito. Aliás, essa palavra tirou aí das plantas, né? O próprio abacate diz que é um exemplo aí, né? Então tem a semente do abacate, que seria o espírito, aquela polpa do abacate seria o perispírito, e a casca grossa do abacate é o nosso corpo material. Entenderam como é que é o negócio? De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Então, o perispírito é uma matéria também. Da onde você tira? Do lugar mais perto. Então, do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, para você atuar em determinado planeta, você tem que ter o perispírito oriundo daquele planeta. Então, no caso, o transporte lá, o desprendimento que fez Camilo Flammarion, que ele saiu do sistema, né, e foi para outra galáxia, imagina quantas vezes ele não mudou de corpo, né? Mas no caso aí, eu acho que ele sai e fica só em espírito e só se ele precisar aparecer para alguém ou fazer alguma coisa que ele pega o perispírito, né? Porque tem isso também, ele pode ir só com o espírito, né? Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Sim. Jesus mesmo disse que quando ele encarnou aqui no planeta Terra, porque diz que Jesus não pertence aqui ao planeta Terra, não sei se vocês sabem, né? Então Jesus mora em outro lugar, e ele vem aqui para nos ajudar, ele fez o planeta. E aí ele inventou de encarnar aqui, deu um trabalhão. Diz que demorou mais de 200 anos para ele baixar o padrão vibratório dele e poder encarnar na matéria. E diz que Jesus encarnado aqui na Terra era como você andando numa piscina de piche, sabe, piche? Imagine você dentro da água, você já se locomove mais devagar. Imagine você dentro de um poço, de uma piscina de piche. Diz que essa é a comparação. Então Jesus ele tinha a possibilidade de ir para qualquer lugar, né? E teve que ter a matéria densa aqui, foi um trabalhão para ele. Mas ele se saiu bem, né? Vamos dar os parabéns para ele. É necessário que eles se revistam de vossa matéria, como já dissemos. Já está cansado o espírito, já está respondendo rápido. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível.
Então, quer dizer, quando você desencarna e você vai ter o seu corpo espiritual, você dá a forma que você quiser para ele, conforme o seu grau evolutivo. Então, automaticamente, você tem a última forma da última existência e conforme a harmonia ou desarmonia do seu espírito. Mas o espírito mais elevado, ele dá ao seu corpo espiritual a forma que ele quiser. Então, por exemplo, um espírito desencarna e ele já teve em vários mundos, ele já tem uma família espiritual muito grande, e ele, para se fazer reconhecido por essas várias pessoas, que às vezes viveu em lugares diferentes, ele toma determinada forma. Mas é comum, por exemplo, a pessoa desencarnar e ver seu pai, seu avô, e eles estarem com a mesma forma, só que mais remoçados. Eu mesmo, quando meu pai desencarnou, eu sonhei com o meu avô, que desencarnou com mais de 80 anos. E eu sonhei com ele no plano espiritual. Ele estava com a aparência de uns 40 anos só. Então, quer dizer, bem mais remoçado. Então, sim, uma forma ao arbítrio do espírito. Quer dizer, ele escolhe a forma. E é assim que eles vos aparecem algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Até nas cidades mais organizadas, por conta disso que nós estamos vendo, não existe cabeleireiro. Por quê? Porque aqui na Terra, quando você acorda, o que acontece? Você acorda descabelado, né? Então, principalmente a mulher, ela tem que acordar, tem que dar uma penteada no cabelo, tem que fazer uma maquiagem. E já no plano espiritual mais elevado, você acorda já como você quer. Então, naquele livro Violeta na Janela, por exemplo, ela disse que tinha espelho lá, e ela levantava e ela ia se olhar no espelho todo dia de manhã, né? Como que ela estava? Impecável. Quer dizer, maquiada, cabelo arrumado, né? Tudo bonito, porque o perispírito era conforme o arbítrio dela. Isso para os mais elevados, porque já nas trevas, por exemplo, o pessoal deforma totalmente o perispírito, né? Então esse era o nosso assunto. Daqui 14 dias a gente vai ver outro, né? Dentro dessa segunda parte do livro, que é diferentes ordens de espíritos. Bacana esse capítulo também. Então ficamos aqui, vamos fazer a nossa prece final. Isso, aquele do WhatsApp que eu te mandei. Pedir aqui para o André. Então nós só temos que agradecer a Deus esses instantes que aqui passamos, né? Estudando o Livro dos Espíritos, que sempre nos motiva, nos encoraja para continuarmos nossas lutas, nosso desenvolvimento. E aproveitamos esses instantes para fazermos as nossas vibrações, primeiramente vibrando para todo o nosso planeta, para que as pessoas possam ter paz e viverem como irmãs, praticando a caridade, que é a fonte de toda a felicidade que podemos ter nesse mundo. Vibramos também para os desencarnados, que sempre aqui estão conosco, que eles possam receber também os bons fluidos aqui do nosso ambiente. E nós que aqui estamos também, que viemos estudar, que viemos repor as nossas energias, que Deus nos abençoe, nos dê as forças necessárias para continuarmos as nossas lutas, o nosso desenvolvimento. Aproveitemos também para fazer as vibrações para aqueles que sabemos com problemas, necessitados. Nossa amiga aqui ouvinte, ela pediu uma vibração para o André Cândido da Silva,
que ele receba, como todas as outras pessoas que estão em nossas vibrações, os bons fluidos, as boas forças aqui do nosso ambiente. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos aqui o nosso estudo. Boa noite a todos, bom domingo, né? E até o próximo sábado, ao mesmo horário, aqui no Facebook, né, do Herculano Pires. Boa noite.